Que alegria estar aqui nessa noite. Você pode se assentar, ficar à vontade. Eu sou muito grato a Deus por hoje, pelo que a gente está ouvindo, pelo evangelho que está sendo pregado. Eu creio verdadeiramente que Jesus veio para nos dar vida e abundância, amém? É vida além daquilo que nós conhecemos como vida, é vida além daquilo que nos ensinaram como vida, é uma vida que só Deus poderia nos dar. E talvez vocês perguntem, qual é a vida que Deus poderia te dar? Que tipo de vida seria essa? Será que é uma vida que você consegue viver sozinho? Eu acho que não. Eu vou ser sincero para você, eu cresci na família cristã e eu achava que a vida cristã era ir na igreja no domingo dar glória a Deus. E eu desviei, irmão. Que eu falei, não, você tá louco, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Que eu vou ficar só indo no domingo, é isso, o evangelho é só isso, é isso que se espera. Eu achava que era uma vida muito chata. Ainda mais para um jovem, sei lá, eu estava com uns 15 anos quando desviei, estava descobrindo o skate na época, pulando escadas, sabe, sentindo adrenalina, e de repente eu entrava num lugar que era isso que a vida esperava de mim. Tem muito mais. Sabe, uns tempos atrás, eu estava morando na Inglaterra e eu tinha um fenômeno acontecendo na Europa, de tantos jovens europeus indo para a Síria morrer na Síria. Você ouviu falar disso daí? Os caras se alistando ao Estado Islâmico, para morrer pelo Estado Islâmico. Eu falei, meu, esses caras estão malucos, eles estão fumando o quê? Tá pesada a parada aqui. Os caras têm internet, os caras estão na Europa, meu, primeiro mundo. O que eles têm? PlayStation. Os melhores DJs do mundo estão tocando aqui no quintal de casa. O que eles estão morrendo na Síria? O que eles estão fazendo? Eu fui assistir os vídeos que os caras, para entender o que os caras estão falando. Bom, comecei a assistir aquele negócio e falei assim, vou para a Síria também. É isso que eu quero para minha vida. Sabe, os caras eles te convocavam para viver algo que mudaria a história da humanidade. Esse era o plano deles. A gente ouve falar sobre as 40 virgens lá, era muito mais do que isso que os caras diziam. Assim, venha experimentar algo, venha viver algo que mudará a história da humanidade, algo que você vai dar a sua vida e você vai morrer por isso, e sua vida vai ter sentido no que você está vivendo, sua vida vai muito além daquilo que você vive aí dentro do seu quarto, só na frente do computador, é mais vida do que isso, vem viver isso, e os caras começaram a ir. E é engraçado que é exatamente isso que Jesus nos propõe. É isso que Jesus nos chama para viver, não é para viver mais uma religião que a gente vai lá e tal, glória a Deus, aleluia. Sabe, eu amo a passagem que Jesus chega para Pedro e ele chama Pedro, cara. Eu fui assistir no cinema aquele filme, eu assisti o The Gospel, o filme. Fui assistir, fizeram um filme de Jesus, muito bonito. Esse filme novo, né? Porque os filmes antigos de Jesus, nem parecia sangue a parada que rolava, mas agora já... Aí era a história de Jesus, normalmente é só crucificação, mas essa era toda a fase. Eu fui no cinema, estava no Rio de Janeiro, falei, vou no cinema assistir esse filme, eu gosto de Jesus, né, meu? Muito melhor que Iron Man, essas paradas, muito... que Superman, sei lá que esses caras fazem aí do que os Avengers. Mano, Jesus é diferente, né? Jesus, o Criador dos céus e da terra, cara, ele falou e tudo se fez, né? Ele andou sobre as águas, ressuscitou os mortos. Na verdade, ele criou a vida, é muito mais legal, eu quero conhecer a história desse homem. Aí eu cheguei no cinema, entrei no cinema, o cinema vazio, eu falei, mano, os caras não sabem o que é história boa. Ninguém veio assistir os filmes, eu sentei sozinho, tinha um casal lá em cima. Eu comecei a assistir o filme, aí tá aquela parte de Jesus, e aparece Jesus, aquele Jesus lindo, né? Parece o sol reflete no olho de Jesus. Eu não sei se era o sol que refletia no olho de Jesus, ou o olho de Jesus que refletia no sol, tava rolando. Aí está Pedro pescando, estava pescando, Jesus chega para ele e fala, com aquela voz de Jesus, Pedro, né, que eu não sei fazer. Talvez eu faça a voz de Pedro. Aí Pedro olha para Jesus, quem é esse homem, né? Que incrível esse Jesus. E de novo, o sol refletindo no olho de Jesus, ou o inverso. Aí Jesus fala, siga-me. Aí Pedro fala, o que nós vamos fazer? Aí corta a cena, aparece de novo assim, o mar e o fundo com o sol. E Jesus fala assim, nós vamos mudar o mundo. Aí ele sai, Pedro olha para Jesus, uau, Aí Jesus sai andando, e a cena sai Jesus e Pedro de cena andando para mudar o mundo, irmão. Na hora que eu vi aquilo, eu levantei do cinema, falei, eu vou também. Eu não vou assistir isso aqui até o final.
Eu não quero só assistir, não, eu quero fazer parte dessa história aí, velho. Jesus está mudando o mundo. Ele nos chama para mudar o mundo, é isso que eu quero também. Que eu vou ser um telespectador da maior história, da coisa mais incrível. Não, eu quero seguir Jesus. Eu levantei e saí do cinema, não vi até o final. Falei, meu irmão, preciso orar por alguém. O que Jesus pode fazer hoje? O que pode mudar hoje? Sabe, essa pequena informação de que Jesus é Deus mudou minha vida, cara. Porque eu imaginava Jesus como um hippie andando pela Galileia. Paz e amor, hippie, vamos lá, Mahatma Gandhi, judeu, de cueca, trazendo a paz na Galileia. Jesus era Deus em ação, era Deus realmente vindo mostrar o que só Ele poderia fazer, o que Ele iria fazer, e é isso que a Bíblia relata. Só que é mais além a isso, a nossa mensagem não começa com a crucificação de Cristo, a nossa mensagem começa com: no início criou Deus os céus e a terra. Tipo assim, o grande fator da Bíblia, o que faz esse livro tão diferente, é que é um livro sobre Deus. E se Ele é Deus, o que pode acontecer quando Deus entra em ação? Sabe, é isso que me fascinou no Evangelho. Sabe, não era nem algo que eu poderia fazer, ou algo que eu poderia ganhar, mas calma aí. Eu posso conhecer a Deus, e eu posso ser co-participante do que Deus está fazendo. Não é o Iron Man, não é o FBI, não é o Estado Islâmico, é Deus em ação, e eu posso estar com Ele nisso. Eu quero saber o que pode acontecer. E o que pode acontecer, meu irmão? Por isso que eu comecei a ficar fascinado com milagres. Eu amo os caras que ressuscitam os mortos. Na adolescência ainda eu comecei a ler sobre um tal de Smith Wigglesworth. Já ouviu falar desse cara? Era um senhor, 40 anos de idade, se converteu. Cresceu em uma Inglaterra cristã. Ouviu o Evangelho tantas vezes, mas um dia ele teve um encontro com o Espírito Santo. Um dia ele teve um encontro com Deus, e a história conta que esse cara, ele era o tipo de senhor assim que pacatamente entrava num velório, tirava o morto do caixão e ressuscitava o cara. Como se nada acontecesse. O cara entrava, tirava. Eu mandei você acordar, e o morto caía no chão. E ele parece que sem entender. Como assim não acordou? Não entendi. Eu mandei você acordar em nome de Jesus, e caía de novo. Eu estou falando o nome de Jesus aqui, alguma coisa aconteceu. Eu mandei você acordar em nome de Jesus, e o cara ressuscitava. Sabe, a Inglaterra começou a ser mudada. Uma vez trouxeram um garoto de 5 anos de idade que não andava para esse senhor. Olha, um vovozinho, né? Trouxeram para ele aquele senhor com todo o amor do mundo. Pegou o garoto e jogou para o alto. Antes do garoto cair no chão, ele chutou o moleque, cara. E o moleque saiu correndo, curado. Aí eu comecei a ouvir essas histórias, eu falei, uau, isso aqui é muito melhor que videogame. Isso aqui é muito melhor do que skate. O que Deus pode fazer que eu não vi ainda? Quem é esse Deus? Não é só um Deus que eu vou lá e falo aleluia. Essa não é a vida cristã. E eu finalmente comecei a ler a Bíblia. Finalmente. Sabe, eu ouvia falar, mas um dia eu peguei e falei, deixa eu ler esse livro aqui sobre o que está falando, o que está acontecendo. E eu comecei a ver um Deus em ação, resgatando a humanidade, trabalhando para que o homem o conhecesse, para que o homem visse a sua glória, até que um dia, parece que no ápice do seu poder, ele vem. Carne e osso, se faz um como nós. E talvez a humanidade podia olhar e falar assim, meu, esse é o ápice da glória de Deus. Deus não pode fazer nada mais incrível do que isso. Chegou no limite, isso é tudo. Aí ele, o próprio Jesus diz assim, e obras maiores fareis. Aí eu li isso e falei, o que Deus não fez ainda que Ele pode fazer? Meus irmãos, e hoje eu quero mostrar para vocês, eu acho que 4 pontos principais que mudaram a minha vida cristã. Sabe, de sair de uma liturgia, dos pensamentos, da área do pensamento, mas para a prática. Sabe, o que me levou a viver o Evangelho. Sabe, o que é possível viver com Deus. Porque o Evangelho é fascinante. Não tem como você ouvir tudo isso daqui, você não, pelo menos não ficar com vontade de dançar ou ressuscitar alguém. Não sei você.
Sabe, Jesus diz assim, vai, anuncia que é chegado o reino dos céus e cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Eu falo, demorou, não fala duas vezes. Eu quero saber o que Deus é poderoso para fazer. Mas muitas vezes quando nós nos encontramos diante de situações assim, nós paramos. Surge um pensamento na nossa cabeça. Sabe, a gente encontra o enfermo, encontra alguém que pode receber o evangelho, encontra alguma situação impossível, e surge um pensamento na nossa cabeça, e se nada acontecer? E se esse cara não for curado? E se o olho não passar a ver? E se a perna não crescer? E se, sei lá, não sair esse tumor? E se nada acontecer? E eu vou fazer papel de bobo aqui? Só que diante do evangelho, diante da verdade de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, o perigo, a nudez, a espada? Sabe, diante da verdade de que Deus é comigo, a pergunta não deveria ser, e se não acontecer? A pergunta deveria ser, e se acontecer? Sabe, a primeira coisa que deveria passar na nossa cabeça, diante de um mar, é que ele pode abrir. A primeira coisa que deveria passar na nossa cabeça, diante de um morto, é que ele pode ressuscitar. A primeira coisa que deveria passar na nossa cabeça, diante de um enfermo, é que ele pode ser curado. Porque é aí que está o evangelho, é isso que Deus é poderoso para fazer. Agora, se fosse o Luca fazendo, realmente, continua, vai lá, dá glória a Deus e fica. Mas quando Deus entra em ação, meus irmãos, e como que Deus entra em ação? Eu gostaria de ler com você, Atos no capítulo 10, versículo 38, olha só. Aqui eu gosto muito desse versículo porque os caras conseguiram resumir a biografia de Cristo em alguns atos. Sabe, se eles tivessem que falar, quem é esse Jesus que está andando por aqui? Quem é esse Jesus que nós cremos? Quem é esse Jesus que nós vimos aqui na Galileia? O que nós poderíamos falar sobre ele? Jesus era um hippie, Jesus era um cara legal, Jesus era um bom filósofo, Jesus era um novo professor, Jesus era um líder político, ou Jesus era um revolucionário. O que os seus discípulos falariam sobre ele em poucas palavras? E o que fica marcante aqui para mim é porque eu sei que nós, como cristãos, nós queremos ser semelhantes a Cristo, não é? Então, talvez, deveria ser o nosso desejo também que, ao lembrar da gente, das pessoas ao lembrar de nós, essas também fossem as suas palavras sobre a gente. Sabe, Jesus era isso. Sabe, isso era tão poderoso na vida dos discípulos que de repente eles começam a ser chamados de cristãos. Porque os caras falam assim, peraí, os caras estão falando desse Cristo que faz isso, de repente eles estão vivendo o que eles estão falando que esse homem faz. Eles só podem ser cristãos também. Eles são como ele, é a mesma mensagem, são os mesmos atos, é a forma de viver, o que eles pregam, o que ele pode fazer está acontecendo, eles só podem ser cristãos. Sabe, acredito que eles olhavam para a igreja depois como os discípulos olhavam para Jesus. E sobre Jesus os discípulos disseram assim, Atos 10, 38, sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, se tinha algo claro sobre esse Jesus, não é que o cabelo dele era grande, o olho dele era verde, ele era alto. Não. Se tinha algo muito nítido que ficou claro na cabeça dos discípulos, é que esse homem que nós andamos com ele, esse Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e do poder. Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder. Não era algo normal, não era algo humano, tinha algo mais poderoso e era uma unção de Deus, algo que Deus deu para ele. O que fica muito claro na vida de Jesus é que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Sabe, o que marcou a vida das pessoas através de Jesus é que, tinha Deus na história. Ele não é só um revolucionário não, meu irmão. Ele não é só alguém que veio derrubar o Império Romano, não. Ele não é só um novo professor da lei. Não, ele não é um fariseu, não. Não, tem algo de diferente em Jesus. E o que é de muito diferente em Jesus é que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder.
E o legal sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele parece que ele é as mãos de Deus em ação. É sempre ele que está envolvido com a obra de Deus. Parece que ele tá em charge, ele é o responsável da obra de Deus nesse mundo aqui. Sabe, é o Espírito que pairava por sobre as águas. Quando Deus queria fazer alguma coisa, Ele enviava o Espírito sobre os profetas. E o Espírito ungia os reis. E o Espírito profetizava. E agora Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Ele espera 30 anos andando, vivendo nesse mundo. Até que um dia Ele é batizado nas águas, os céus se abrem, uma voz vem do céu e diz: esse é meu Filho amado em quem me compraz. O Espírito vem sobre Ele e o mundo nunca mais é o mesmo, cara. A mudança foi tão radical que os caras falaram: mas não era Jesus? Não era o filho de José e Maria? Não é o cara que trazia as cadeiras aqui, não era ele? Não era o que fazia as mesas? Não era Jesus? O que aconteceu com ele? Como que ele pode estar falando isso agora? Alguma coisa aconteceu de muito diferente na vida de Jesus, e esse é o grande poder do Evangelho, meu irmão. É mais do que uma mensagem, sabe? É mais do que palavra. É o poder de Deus para a salvação do homem. É Deus em ação nas nossas vidas. É Deus em ação no nosso coração. É Deus em ação no nosso mundo, em que fica claro, foi Deus que fez. O que esse povo tem? Deus. O que é claro sobre Jesus? Esse Jesus, ele é cheio do Espírito Santo e do poder. Muitos passaram antes de Cristo. 25 anos antes de Jesus, surgiu um homem muito parecido com Jesus, que também teve os seus discípulos, mas que morreu na porta do templo pelos romanos, porque parecia que ele queria trazer uma rebelião contra os romanos. Por isso que chegam para Jesus e falam: e aí, o que você vai fazer com essa moeda aí que tem César? O que é agora? Será que você é igual o maluco lá, 25 anos atrás? Você quer uma rebelião contra Roma? Tem que pagar a taxa ou não paga a taxa? Se não tiver que pagar a taxa, então o pau vai quebrar agora. Só que era muito diferente, não era só um homem comum. Tinha algo de diferente em Cristo. E o que ficou claro? Esse homem é cheio do Espírito Santo e do poder. Agora, o que é incrível, o que é maravilhoso, é que essa promessa também é para nós. Jesus não falou assim: só fica com a minha história. Ele falou assim: não, é bom que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar alguém, meu. Eu vou enviar alguém, e quando eu enviar esse alguém, os discípulos vão assim: não, deixa com a gente, nós vamos fazer, nós conhecemos todas as suas, a gente sabe como o Senhor anda, a gente sabe como o Senhor fala, a gente sabe como o Senhor se move, nós vimos 3 anos, eu sei repetir a sua oração muito bem, Senhor, eu conheço todas as suas técnicas. Mas eu falo: não, espera na cidade, irmão. Você não é saber o método que faz o negócio acontecer. Tem uma coisa que é muito necessária para que aconteça. Precisa de algo muito importante acontecer. Não é só você andou, você ouviu falar, você viu como é. Não é isso. Espere na cidade até que sejais revestidos de poder. Pois quando vocês forem revestidos de poder, aí então vocês serão minhas testemunhas. E qual é esse poder? Será que sei lá, Super Saiyajin? O que é esse poder? É o Espírito do próprio Deus. E Paulo vai dizer: o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele habita em vós. Sabe, é uma ação, sabe, de tantas as promessas que existem na Bíblia, de todas as grandes promessas, existe só uma promessa chamada a promessa de meu Pai. Só uma. Deus prometeu muitas coisas. Tem uma que é a promessa de meu Pai. Tem uma que é bom que eu vá para que ela aconteça. Tem uma que é melhor do que aquilo que vocês já viram até agora. E qual é essa? Se o Espírito vier, e quando Ele vier, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E é isso que faz toda a diferença, meu irmão. É isso que o Estado Islâmico não tem. É isso que as outras religiões não têm. É isso que as seitas não têm. É isso que só o Evangelho tem. Porque é uma promessa de uma ação de Deus nas nossas vidas. É a vinda do próprio Deus habitar em nós. É Deus agindo por nosso intermédio. É Deus cooperando conosco naquilo que Ele deseja fazer. É isso que faz toda a diferença. A diferença na vida de Moisés não foi que ele sabia o chamado que ele tinha. Não, eu sei meu chamado. Eu tenho que libertar o povo. O que eu faço? Mato o soldado.
A diferença na vida de Moisés foi quando ele falou assim: eu estou te mandando ir. Aí Moisés pergunta: mas como que eu vou? Ele fala: eu vou com você. A grande diferença na vida desses homens, a diferença das testemunhas de Jesus é que Ele estava com eles. É Deus conosco. É Deus em nós. É a esperança da glória. Apocalipse termina com Deus habitando no meio do seu povo. É isso que faz o evangelho vivo. É isso que faz o evangelho poderoso, que é claro sobre Jesus, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Agora, meu irmão, fala isso para um jovem. Fala, o que você precisa para ir lá e pregar num festival? O que você precisa para pregar para uns pecadores malucos que odeiam todo mundo e ver os caras chorar? O que você precisa para entrar no meio dos muçulmanos? O que você precisa para curar os enfermos? O que você precisa para levar alguém a parar de usar drogas? O que você precisa para mostrar para o mundo que essa mensagem vai além de uma mensagem que verdadeiramente isso aqui é vida de verdade? O que você precisa? O Espírito Santo. Aí eu falei: é isso que eu quero, meu brother. É isso que eu quero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir? Ah, porque vós que sois maus, sabeis dar bom presente aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará daqueles que o pedir, o Espírito Santo. Eu quero, só que qual é o próximo passo? O que acontece? Será que Jesus, cheio do Espírito Santo, isso era tudo? O Espírito estava nele, é isso que marcou a vida das pessoas, é isso que Jesus viveu. Ele só foi cheio e ficou rodopiando e pulando de um lado para o outro e ficou lá, é isso? E a Bíblia diz que não, Jesus, olha só, sabem também que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, então Jesus foi por toda a parte, fazendo bem. Agora, um outro fator super importante, meu irmão, o Espírito Santo, ele não veio de férias para a terra, ele não veio para dar coceguinha na sua barriga, velho. Jesus, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito para o deserto. Depois ele é trazido no poder do Espírito. Aí ele vai até a sinagoga, ele pega as escrituras e fala assim: aí galera, porque essa profecia se cumpriu diante de vós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu para isso, então é isso que eu vou fazer, valeu. E ele foi. Ele foi fazer o que o Espírito Santo veio fazer nele. Para que nós recebemos o Espírito Santo? Sabe qual é o motivo disso? Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para. Tem um propósito nisso daqui, tem algo que Deus quer fazer. É por isso que Jesus espera. É por isso que depois que o Espírito vem sobre Ele, Ele começa a grande obra de redenção de Deus na humanidade. E talvez você se pergunta: mas por que Jesus? Ele é Deus, ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. E o que eu aprendo é que Jesus, Ele trilha o caminho que nós deveríamos trilhar. Ele faz o que nós deveríamos fazer. Ele dá o exemplo da vida que nós deveríamos viver. E Jesus, mesmo sendo Jesus, Ele se submete totalmente à vontade do Espírito para que a obra de Deus seja feita. E era tão grande essa submissão que no próprio livro de Atos, Lucas escrevendo, ele diz assim, tendo Jesus deixado os seus mandamentos aos seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo foi elevado aos céus. Até o que ele ensinava, ele fazia independência do Espírito Santo. Isso me deixou louco, velho. Porque eu olho para mim e eu falo assim: mas Lucas do céu, você não consegue dar um olho. Para quem anda de skate é um pulo assim, ó. Você não sabe fazer isso. Como que agora você quer ganhar os muçulmanos para Deus? Lucas, você não sabe nem falar inglês direito. Nem português você fala. Como que agora você quer ganhar uma geração para o Senhor? É uma missão impossível, e verdadeiramente é impossível. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E a promessa que Deus nos dá é que Ele está conosco. Agora fala que Deus está comigo, meu irmão. Eu quero ver qual o capeta que aparece. Eu não estou sozinho. Eu não chego na frente de Faraó e falo: ó Faraó, o negócio é o seguinte, eu quero que você deixe Deus. Não, Deus falou. Não vou deixar, então resolve com ele aqui a situação entre
dos dois. Eu só sou o mensageiro da parada, entendeu? Mas Deus falou. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, ele faz isso. Agora nós, meu irmão, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu posso fazer parte disso daqui? Eu posso experimentar o que Jesus experimentou? Eu posso viver isso também? Foi isso que queimou no meu coração. Eu falei assim, eu tenho que, vou chegar. Qual é o traficante aí, meu irmão? Eu quero saber. Há um tempo atrás eu estava em Londres, no centro de Londres. 3 horas da manhã. O que um crente está fazendo 3 horas da manhã na rua, né? E a gente estava saindo de um bar, realmente, porque lá eu não evangelizava no metrô, porque as pessoas estão com pressa, eu evangelizava no bar, onde elas têm tempo para conversar. Aí eu estava saindo, aí tinha um cara, viu a gente assim, e falou assim, ei, cadê esse tamanho assim? Eu falei, meu Deus, 3 horas da manhã, ainda bem que eu estou indo na Inglaterra. Aí eu falei, ô meu irmão, e aí? Ele falou assim, gostei da sua jaqueta, hein? Estava com uma jaqueta que eu tinha comprado aquela semana. Tinha pagado 30 libras a jaqueta. Falei, obrigado, eu vendo ela para você. Você não vai roubar de mim, eu vendo, você vai roubar. Entendeu? A conversa. Aí o cara falou assim, quanto você quer? Falei, eu quero 50 libras, eu ia ganhar 20 em cima. 30, 50, eu vou passar frio agora à noite, tá louco? Pelo menos eu ganhei. Ele falou assim, não, então eu te dou 1 grama de cocaína. Eu falei, moleque, eu estou no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Olha o que eu tenho que fazer da minha vida. Não é possível. Esse cara, 3 horas da manhã, ele já me chama, já tem alguma coisa estranha com isso. Aí ele me oferece droga, só pode ser para que eu pregue Jesus para ele. Só pode ser, meu irmão. Sabe, está aumentando a possibilidade de que esse cara precisa de Jesus. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Não quero. Tá maluco? Eu vim do Brasil, você está me vendo 50 libras essa parada, você está louco? Sabe onde fica o Brasil? Vamos lá da Colômbia, lá. Você assistiu Narcos? Você acha que eu vou pagar tudo isso nessa porcaria? Eu falei, não. Mas é a melhor coisa do mundo. É por isso que é tão cara assim. Eu falei, brother, você está falando que você tem a melhor coisa do mundo? Deixa eu falar, eu tenho algo tão bom, mas tão bom, que o mundo não poderia me dar, teve que vir do céu. Aí ele olhou para minha cara e falou, o que é isso, kriptonita? Falei, não, brother, é Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele começou a rir. Quando ele começou a rir, eu fiquei sério. Olhei para a cara dele. Quero ver quem é mais louco agora. Eu pensei comigo. Eu falei, meu irmão, o que dói no seu corpo? Fala para mim, o que está doendo aí? O que está doendo? E não foi palavra de conhecimento, não. Você vai ver agora o que eu estou falando. Aí ele olhou para minha cara, parou e falou assim, meus 2 joelhos doem. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou orar para você no nome de Jesus. Aí eu soletrei o nome de Jesus, para ficar muito claro para ele. Aí eu não perguntei, o cara está me vendendo droga, não tem que ter educação nenhuma ali na rua. Coloquei a mão no joelho dele, olhando para a cara dele, assim, mais 2 amigos meus, eu falei assim, agora em nome de Jesus, J-E-S-U-S. Joelho seja curado. Eu olhando para a cara dele, porque o poder não está no olho fechado não, irmão, está nesse nome. Em nome de Jesus agora, joelho seja completamente curado. Aí o cara olhando para minha cara assim, falei, então agora, em nome de Jesus seja curado, o que você não podia fazer? Ele falou, não podia correr. Eu falei, então corre, irmão. Aí ele saiu correndo. Aí quando ele saiu correndo, eu olhei para os meus amigos e falei, correu de verdade, correu. Eu falei, esse cara... Aí eu saí correndo atrás dele, aí ele chegou na esquina, olhou para nossa cara, abriu o braço assim, ó. E saiu correndo para o outro lado. Aí a gente correu mais ainda e veio um amigo dele assim, do lado, meu Deus. Sabe que os caras são, né, expressivos. Uau! E o cara chegou e falou, mano, eu não posso mentir pra você, os meus joelhos, eu não mexi, o cara do lado, oh, meu Deus, cara, isso não, meu Deus, ele não mexia o joelho, o cara ficou louco, velho. Eu olhei pra cara dele e falei assim, ó, tá vendo? Cocaína não faz isso por você não, brother. Só Jesus faz isso. É Deus em ação. É Deus em ação em Jesus Cristo.
cheio do Espírito Santo, ele andou por todas as partes. Você já experimentou andar por todas as partes, cheio do Espírito Santo? Mas por todas as partes mesmo, em todos os momentos mesmo. É uma consciência, uma verdade de que eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui vazio, eu não estou aqui por acaso, tem um porquê nisso tudo. Eu sei o que eu recebi, eu conheço essa verdade do Evangelho, eu sei o que transformou minha vida. Não pode ser só uma emoção que eu senti, é uma ação de Deus, uma ação de redenção de Deus na humanidade. Como é isso agora, através de mim? Como isso pode acontecer? Mas tem uma galera que acha que não, eu não sou ungido não. Não, é fácil ver o poder de Deus na vida do irmão, não, na vida dos Dave o poder de Deus, mas na minha não. Eu não. Não, ali, não, no Gabriel Deus faz, mas não, eu não. Sabe por quê? Olha o que Jesus diz, ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Às vezes nós achamos que nós não temos unção na nossa vida, porque nós não estamos nos colocando onde ela é necessária, irmão. Porque a unção não é para você, a unção é para. Você quer ver pessoas serem salvas? Prega o Evangelho. Você quer ver pessoas serem curadas? Ore pelos enfermos. A unção é para. É quando você se coloca onde ela é necessária que as coisas acontecem. Eu nunca vou ver ninguém, eu não vou ter nenhuma experiência, eu não vou ver ninguém ser curado enquanto eu não falar, em nome de Jesus, seja curado. Eu estou aqui para, eu sei que tem uma unção aqui para, eu quero ver essa unção em ação para. Jesus, cheio do Espírito Santo, não voltou para casa, sentou e falou: vou contar uma história para vocês. Não! Jesus, cheio do Espírito Santo, andou por todas as partes. Ele vai fazer o que Deus me mandou fazer. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu para. Ele me capacitou para. É isso que eu faço da minha vida, brother. É isso que eu vim fazer. Eu não estou aqui, eu não vou ficar construindo cadeira para sempre aqui não. Agora o jogo mudou. A história mudou. Deus entrou em ação. O céu coopera comigo. É o poder de Deus em ação para a salvação da humanidade realmente. Por isso o Evangelho não se consiste em palavras, mas no poder de Deus. É o poder de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele foi por todas as partes. E nós, cheios do Espírito Santo, andando por todas as partes. Sabe, aí você conta isso para um adolescente que não tem medo, não tinha medo de pular uma escada, 27 escadas. Você fala: meu irmão, eu quero ver o que Deus pode fazer. Mas nós vamos ficando velho, a gente fica medroso. E se não acontecer? Meu irmão, essas pessoas não pagam sua conta. Por que você está preocupado com o que elas podem pensar? E nós perdemos tanto do que Deus pode fazer por medo, por algo tão pequeno do que, sabe, nós perdemos testemunhos, histórias, nós perdemos a ação de Deus por pensar demais do que os outros vão pensar. Quando é Deus conosco, Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele andou por todas as partes, Ele fez o bem. É impressionante que Jesus, Ele diz assim, todos os dias eu estava com vocês no templo, mas as grandes ações de Cristo foi no caminho. Foi por onde Ele estava indo, por onde Ele estava andando, no meio de pessoas que precisavam conhecer a Deus. Por isso que isso é chamado, são sinais que apontam para uma direção, sinais que apontam para uma verdade, sinais que direcionam para aquilo que é real, para a vida eterna. Sabe, e nesse cheio do Espírito Santo, é necessário um risco nosso. Nós assumimos o risco de acreditar no Evangelho. Eu acredito ao ponto de parar para você e falar assim: não, meu irmão, eu tenho algo melhor do que cocaína, deixa eu orar para você, dá seus joelhos podres aí. Sabe, eu acredito no Evangelho ao ponto de pregar para você como se a história que eu estivesse falando fosse verdade. Não é uma história em quadrinhos que eu vou falando com jeitinho. Deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar um negócio que aconteceu. Esses dias eu fui pagar o pedágio, eu falei: já que eu tenho que pagar esse pedágio, essa mulher tem que me ouvir, ela vai ter que pagar o pedágio para mim também. Aí eu parei no pedágio e falei: tem que contar uma história, vou pregar o Evangelho para essa mulher. Peguei a maior nota que eu tinha, falei: ela vai ter que contar troco, vai ficar contando troco. Aí eu parei e falei assim: moça, meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Ela assustou, falou: o que aconteceu? Mataram o homem, mataram. Você não acredita, mataram. Mas não mataram, só mataram, mas trucidaram ele. Foi covardia o que fizeram, despedaçaram ele. As pessoas não conseguiam nem mais reconhecer, o tamanho foi terrível, e era um homem tão bom, e a mulher já, meu Deus.
existia maldade no seu olhar. Ele veio para as pessoas excluídas mesmo. Ele estava no meio do povo, sabe? Ele era tão bom e mataram ele, moça. Eu falei, meu Deus, mas você não sabe. O quê? Ele ressuscitou. Você acredita? Ela já. Falei, sabe por que ele ressuscitou? Por você. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que falta às vezes na nossa história? É aquela, sabe, na pregação do evangelho, testemunho do evangelho, é aquela história do ator e do pregador. Já ouviu falar? Amigos, dois amigos, um era ator, o outro era pastor. O ator ficou famoso, viajou o mundo todo, conheceu os presidentes, foi incrível. O pastor foi pastor a vida toda, na cidadezinha, e depois, anos depois, eles se encontraram. E o pastor triste falou, olha você aí, virou ator, viajou o mundo todo, conheceu todo mundo. E eu, pastor, continuo aqui na cidade, nunca saí daqui. Aí esse amigo ator olhou para a cara dele e falou assim, mas sabe por que isso aconteceu? Ele falou, por quê? Porque eu prego as maiores mentiras do mundo como se fosse verdade. E você prega a maior verdade do mundo como se fosse mentira. Como é, meu irmão, quando nós estamos pregando a palavra de Deus? O que significa quando Deus está em ação? Como é a nossa vida? Qual é a nossa expectativa? Como nós imaginamos a realidade? Como nós enxergamos as situações? O que significa quando Deus está em ação? E é o que os discípulos falam sobre Jesus. Ele, cheio do Espírito Santo e do poder. Deus era com ele. Quem recebeu o Espírito Santo? Quem sabe que você recebeu isso? Deus é com você. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, andava por todas as partes. E ele fazia o bem. Ele pregava o evangelho com verdade. E depois a Bíblia diz que ele curava todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E essa é outra parte fascinante de que Deus, ele transcende aquilo que nós imaginamos como possível. Deus, ele age em um lugar onde Deus age. Não é Deus que está no tempo, mas o tempo está em Deus. Não é Deus que se encontra na eternidade, mas a eternidade se encontra em Deus. E de repente Deus se coloca no meio do tempo, e Deus se coloca no meio do seu povo, e Deus, ele habita em nós. O que significa quando Deus? Esse é o evangelho, não é só um monte de palavras reunidas, não é a sabedoria humana. Por isso que Paulo fala, eu não vim com sabedoria humana para vocês. É uma ação de Deus, é o poder de Deus, é isso que salva o homem, é isso que muda a humanidade, é isso que a humanidade precisa saber. Agora, qual era a grande diferença? É porque Deus estava com ele. E sabe por que muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus? Sabe por que a gente não arrisca? Sabe por que a gente não tenta? Porque a nossa mentalidade é essa daqui, olha só. Vamos lá, rapidinho. Atos 3. Eu vou ler esse texto e a gente ora. Depois que Jesus subiu ao céu, seus discípulos receberam o Espírito Santo. Era outra história, outro mundo. De repente, Pedro e João, eles estavam indo ao templo. E olha o que acontece. Pedro, vocês conhecem a história? O paralítico estava ali, o aleijado nunca tinha andado. Ele olhou para Pedro e falou assim, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e falou, olha para mim, deixa eu te dar um negócio aqui. Você está buscando algo que o mundo pode te dar. Você está esperando isso que existe aqui, mas eu tenho algo, eu tenho, sabe o que eu tenho? Não é algo que você, porque a humanidade pode me dar. Eu recebi há uns dias atrás isso daqui. E veio como um som poderoso dos céus. Algo que os céus se abriram para me dar. Algo que o meu Salvador Jesus prometeu que me daria. É algo diferente. Então, no nome de Jesus, levanta e anda. E o cara começou a andar. No nome de Jesus, o cara começou a andar. E foi uma alegria. Eles foram no templo, todo mundo pulando. E as pessoas começaram a reconhecer. E esse momento é o que acontece. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que te surpreende algo assim? Em outra passagem, Paulo vai dizer, por que para vocês é extraordinário que Deus ressuscite os mortos? Sabe, que tipo de cabeça esse cara tinha para não achar extraordinário que Deus ressuscite os mortos?
Aí Pedro agora pergunta, por que para vocês é surpreendente que isso aconteça? Mas não deveria ser normal? Não é sobre uma ação de Deus que nós estamos falando? Não é Cristo morrendo, ou antes ressuscitou e intercede por nós, mas não é Cristo que intercede por nós? Mas não é Ele que morreu naquela cruz, mas por que para vocês é tão absurdo? Ele diz assim, por que olham para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Pedro pergunta, mas por que você está olhando para mim como se eu fiz isso? Por que vocês esperam de nós? Por que vocês estão olhando para mim? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de ele ter decidido soltá-lo, vocês rejeitaram, como se Pedro não tivesse também, olha só como Pedro é, né? Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que o assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato, pela fé no nome de Jesus. Esse homem que vocês veem e conhecem, foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos nossos olhos. Sabe por que muitas vezes a gente para? Porque a gente tem o pensamento inverso do Pedro. Quando eu saio na rua, eu acho que é o meu poder, a minha devoção, é a minha santidade, é o que o Luca pode fazer. E quando é o que o Luca pode fazer, eu falo, não, o Luca não pode fazer. Agora, quando a gente sai na rua, meu irmão, com a expectativa em Deus, e se por um minuto você deixasse de se enxergar e enxergasse a Deus, e se por um minuto você pensasse como Pedro pensou, mas que absurdo é esse? Você acha que foi eu que fiz isso? Você acha que eu que posso fazer isso? Você acha que realmente olha para mim? Você acha que é o meu poder ou a minha santidade que faz isso? Ou é Deus que fez isso? Foi o Deus de Isaac, Jacó, foi esse Deus, o Criador dos céus e da terra, esse que enviou o seu filho, que morreu naquela cruz, o que ressuscitou, foi o poder no nome de Jesus que curou esse homem. Meus irmãos, a gente está deixando de experimentar o poder de Deus, porque nós impedimos isso. Porque quando aparece algum enfermo, eu falo assim, mas eu não orei tanto, né? Ai, mas eu não jejuei daquele jeito que eu tinha que ter jejuado, né? Mas eu faltei o estudo bíblico essa semana, eu nem li a Bíblia essa semana. Como se eu tivesse poder para fazer alguma coisa. Como se eu fosse resolver a situação do mundo. E quem faz é Deus. Agora eu te convido, cara, imagina você sair por essas ruas. E você imaginar, você saber, você entender que o Espírito Santo de Deus está em você. Que de alguma forma gloriosa que nós nunca vamos entender, nós somos templo do Espírito Santo. Que em Cristo nós somos um com Ele. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. E porque eu sou um com Ele, eu também sou o templo do Espírito Santo como Ele é. E porque Ele é, e porque Ele faz, eu posso sair no poder do nome de Jesus e esperar que as coisas aconteçam segundo o que Ele falou que seria possível acontecer. Mas quando você sai pelas ruas achando que você é, que você faz, você não faz. Ou você tem coragem de, no seu poder, orar por um morto ressuscitar? Mas quando é no poder de Deus, e é isso que é o Evangelho, meu irmão. Cristo morreu naquela cruz para nos reconciliar com Deus. E nós que fomos reconciliados, nós pregamos para que vós também sejais. Então, na próxima vez que você encontrar uma situação, alguém que precisa ser curado, alguém que precisa ser salvo, não pense no que você pode fazer. Pense no que Deus irá fazer. Porque Deus o ungiu com Espírito Santo e com poder. E ele andou por todas as partes, fez o bem e curou todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Que a nossa devoção esteja em Ti, que a nossa bandeira seja o Senhor, que a nossa convicção seja o Senhor, e não o que eu posso fazer. Eu realmente não posso fazer nada. Diante de um paralítico, o que o Luca pode fazer? Diante de um surdo, o que o Luca pode fazer? Diante de um país inalcançado pelo Evangelho, o que o Luca pode fazer? Mas o que Deus pode fazer?
o que Deus é poderoso para fazer. Irmão, você não pode mesmo, olha para você, não, mas Deus, é Ele que fez, Ele que te chamou, Ele que pagou o preço, Ele que criou os céus e a terra, Ele que abriu o caminho, Ele que ressuscitou os mortos, Ele que nos chama, Ele que nos faz filhos de Deus, é Ele. E na pregação do Evangelho é Ele, no evangelismo é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, o que Deus pode fazer. E numa geração perdida, o que Deus pode fazer. E numa igreja fria, o que Deus pode fazer. E na nossa escola, o que Deus pode fazer. É isso, essas escrituras que nós lemos é uma ação de Deus. Começa em Deus, termina em Deus, é sobre Ele.